de saber o seguinte: o que é uma parábola? Alô? Alô? Vou ficar por aqui, tá? O que é uma parábola? Alguém sabe? Ninguém sabe o que é uma parábola? Ninguém quer arriscar dizer? Ninguém quer falar? Provérbio? O que mais? Né? Provérbio, o que mais? Ninguém quer dizer? Vamos fazer o seguinte, vamos até fazer uma primeira incursão, tá bom? Vamos ver. Olha, aqui nós estamos num dicionário da língua portuguesa, não é nem um livro espírita, nem um livro religioso, nada. Vamos ver o que o dicionário da língua portuguesa fala, tá? É uma narração alegórica, o qual um conjunto de elementos, tá, evoca, por comparação, outras realidades de ordem superior. Perfeito. Está perfeito até aí, mas ela está incompleta. Falta uma coisa muito importante. Por quê? Então, quando Jesus fala da videira, por que ele fala por parábola Jesus? Porque as pessoas, era o melhor modo das pessoas entenderem naquela época. Naquela época, o número de pessoas alfabetizadas era exatamente o número de pessoas analfabetizadas hoje. Desculpe. Então o que acontece? É exatamente isso que ele fala por parábolas. As pessoas, ele pegava elementos da natureza, do dia a dia delas, para transformar aquilo em ensinamento, como ele está falando aí. Então, por exemplo, ele pegava a videira, falava da terra, quem é a terra, quem é a seiva, quem é os galhos, quem são os galhos, o que ele pega, etc e tal. Mas aqui está falando uma coisa importante, você sabe por quê ou não? Está tudo certo até ali. Narração alegórica, no qual o conjunto de elementos evoca, por comparação, outras cenas do superior. Por exemplo, espiritual. Tá bom, perfeito. Excelente. Perfeito. Agora o que falta aqui é o seguinte, aqui, é uma narração que encerra a doutrina moral. Ela tem aqui no cunho o quê? Ensinamento moral. Se não tiver ensinamento moral, pelo menos uma conclusão moral, um ensinamento moral não é parábola. É uma outra coisa qualquer. Mas parábola não é. E o que é uma alegoria? É uma ficção que representa uma coisa para dar uma ideia de outra. Por exemplo, você fala assim, nossa, você está bem, não estou bem não. Alô? Está ficando mancado. Então, por exemplo, você fala assim, nossa, você está tudo bem com você? Não. E está acontecendo? Ixi, estou com tanto problema. Parece que de repente caiu na minha cabeça um caminho de melancia. Isso é uma alegoria. Eu exagero. Quando eu quero mostrar alguma coisa, eu invento uma situação dessa. Um caminho de melancia, um toró de parpique, né, que eles falam, né? Que é a história. Bom, então, aqui já temos essa parte primeira, tá? Vamos lá. Então, eu falei, por que Jesus ensinava por parábolas? Porque o povo era muito simples. Eles eram um povo que já tinham deixado de ser um povo nômade. Já tinha agricultura. Não. Então já não era mais um povo nômade. Ele não era um povo nômade. O que é o povo nômade? Ele vai mudando de lugar, buscando lugares mais férteis para obter alimento mais fácil. Isso é nômade. Depois que ele começou a se fixar, quando ele começou a se fixar? Quando o ser humano aprendeu a plantar. Mas eram pessoas muito simples, não tinha escola naquela época, não tinha nada. Quem ensinava era um grupo de pessoas que passavam para outros de muito poder aquisitivo. Então é por isso que ele usava essas parábolas, já tem até isso, né? Agora é o seguinte, aonde Jesus contou por essa parábola? Vamos ver aqui, Olha, aqui nós temos o seguinte, o mar Mediterrâneo, aqui está toda a região de Israel hoje, certo? Aqui tem o Mar Morto, hoje é a cidade de Jerusalém, tá? E aqui tem o Mar da Galileia, o lago de Tiberíades. O que é esse lago? Ele foi chamado de Mar da Galileia porque na época a pessoa pensou que fosse um mar ali, mas na verdade sempre foi um lago. E o que une entre os dois? O Rio Nilo. Então o Rio Nilo, ele vem daqui e joga as águas no Rio Nilo, no Mar Morto, que é o mar, você sabe que é mar fértil, que tem uma alta densidade de sal na água, que se você quiser se afundar ali, você não consegue, de tão alta que é a concentração de sal naquele lago. Tá bom.
Só que aqui vai ter Nazaré, e aqui vai ter uma série de cidades que nós conhecemos. Por exemplo, Cafarnaum, e aqui vai ter outras cidades, Betsaida aqui também. Então, aqui nessa parte aqui do Rio Nilo, foi aqui que Jesus foi batizado por João Batista. Muito bem. Então, essa parábola foi feita próxima aqui a uma região do lago, não sei o nome. O pessoal, qual que é a maior evidência que nós temos? Jesus morou a maior parte do mecenato dele em Cafarnaum, que é uma das cidades que está por aqui, ó. Cafarnaum, essa aqui, ó. Então, provavelmente foi lá que ele proferiu essa palavra, mas isso é provável, não é prova nenhuma, tá? Então, quando ele ficou lá, a evidência não é que tenha feito essa palavra por lá. Muito que bem. Aí, então, do que consiste a parábola? Então, eles falam assim, ó. Senhor, plantaste semente em teu campo, de onde vem a erva? Mas de onde vem a erva daninha? Aí ele fala assim, o reino dos céus, Jesus falando e contando a parábola, né? É semelhante a um homem que plantou boas sementes em seu campo. Quando o trigo começou a crescer, apareceu quem? O joio, para atrapalhar a história, certo? O joio, tá, muito bem. E aí ele falou assim, enquanto dormiam, olha, uma parábola tem muito ensinamento. Às vezes, com uma frase, tem 2, 3 ensinamentos diferentes, tá? Então, enquanto dormiam, o inimigo plantou a erva daninha e foi-se embora. Tá bom. Então, aqui são só fatos, né? O cidadão plantou, viu a erva daninha, e ele falou, por que cresceu a erva daninha? Porque estavam dormindo. Vamos entender melhor isso logo mais, tá bom? O que mais? Por que Jesus, você sabe alguma coisa? Por que Jesus, que trata essa parábola, esse ensinamento, ele escolheu o joio e o trigo? Vocês sabem? Oi? São parecidos, gente? Desculpa. Isso, perfeito. Parabéns, isso mesmo. Porque é o seguinte, ó, deixa eu explicar para vocês. Aqui, ó. Semelhança entre o joio e o trigo. Até um certo ponto que cresce, você não sabe o que é joio e o que é trigo. Elas são absolutamente iguais. Então, assim, vamos supor, até assim, você não sabe o que é joio e o que é trigo. Perfeito. E aí o que acontece? Você tem que esperar crescer mais para saber qual que é joio e qual que é trigo. Então, ó, e o que é o joio? É uma erva daninha, a família das daninhas. Ó, ela é venenosa e compromete, obviamente, a qualidade do produto obtido se ela for misturada com trigo. Quem fábrica de trigo hoje não compra trigo se tiver joio misturado, porque ele é veneno. Vai para o organismo, tchau. Tá? Então, agora tem uma. Aqui, ó. Vou ficar para cá, tá? Ó, aqui, ó. Tá a diferença. O joio. O joio, ele cresce desse jeito. E o trigo, verde. Tudo verde. Na fase de adiantamento, quase até a colheita. E o trigo, ele é óbvio, né? Nós sabemos que ele é amarelinho, beijinho, né? Não é amarelo, é bege, né? Um tom de pastel, assim, clarinho, né? Tá bom. Aqui está a diferença. Então, você só pode arrancar o joio depois que você perceber a diferença. Tá? Muito bem. Aí, ó. Aí ele fala assim, ó. Quem plantou esse joio? É coisa do meu inimigo. Aí pergunta o servo. Queres que nós vamos arrancá-la? O empregado pergunta, no servo, né? Queres que nós vamos arrancá-la? Não, disse o dono da terra. Para que suceda que, ao querer arrancar o joio, arranqueis dele também o trigo. Então, se você está no comecinho, se você vai arrancar o joio, você vai arrancar o trigo. E às vezes você vai achar que aquele é joio. Então, fazer uma confusão, você não pode fazer isso. Tem que esperar até a diferença mesmo. Tá? Deixar que ambos cresçam até a ceifa, até podar, até cortar. Então, essa é a continuidade da parábola. Tá bom. Aí, então, assim, disse o Senhor ao seu empregado: no tempo da colheita, direis aos que cortam o trigo: colhei primeiro a erva daninha, e atalha em feixes para queimá-la, e o trigo recolhi ao meu celeiro. Tá? Pergunta é: Deus, Jesus, mandou queimar alguém? Nunca, né? Tá, mas então, tem alguma coisa nessa história aí. Ele falou, queimar a erva? Por que será? Será que tem algum sentido
espiritual aí? Vamos ver. Vamos ver. Aí então, ó, só do ponto de vista espiritual, por que não arrancar logo o joio? Eu vou sentar. Vai ter não. Bom, então, por que não arrancar o joio? Como ele bem, né? Por que não arrancar? Aqui tem uma boa curso, maravilhosa. Por que não arrancar o joio? Porque você pode arrancar 30 joios na hora certa. Segundo lugar, o que significa o joio e o trigo? Mexendo numa frase da Bíblia, nós não sabemos distinguir o certo e o errado. Nós vamos fazer isso a partir que nós crescemos aqui, espiritualmente. O certo e o errado é um sentido espiritual. Também no nosso dia a dia, também, por que não? Nós podemos ampliar esse entendimento, certo? Muito que bem. Aí, se você distinguir, tirar o errado, você vai misturar com o certo. Se você tirar o certo, você vai deixar o errado lá que não pode estragar a sua terra. Tá? Aí ele falou assim, mas senhor, não plantastes a semente, boa semente no seu campo? Como é que apareceu a erva daninha? Como é que apareceu? Por que isso? Ó? Primeiro, o que são as qualidades das sementes? Óbvio que são as qualidades das nossas ações, certo? Só vou dizer, nós vamos semear e colher, não é isso? Cada um colhe aquilo que plantou, não é isso? Semeou, não é isso? Tá? E quem faz isso, o agricultor que vai lá, ele tem que colocar para o bem, por quê? Porque ele está produzindo para ele mesmo e para o próximo. Alimento é para isso, né? O camarada que está lá na roça, lá, plantando banana, laranja, cuidando do cafezal, é alimento para nós. Então ele tem uma boa intenção. Estou plantando aqui para. Eu vou ter subsistência, como é natural. Porém, nós temos que entender que ele também está fazendo o bem para o próximo. Porque ele cuida da terra, ele não deixa a erva daninha tomar conta, ele aduba, ele rega quando necessário, ele vai, né? Tá? Então o que mais? Aí ele está se preocupando com o próximo, lógico, também dizer, né? E aí ele falou o seguinte, ó, que esse cidadão aqui são os filhos do reino, porque já tem a mente voltada para o bem. Então isso é muito importante para você considerar. Por quê? Tem os filhos do reino e os filhos do mundo. Perdão, tem uma outra passagem do Evangelho que fala assim, os filhos do reino, da luz, e os filhos do mundo. Os filhos da luz são aqueles que já estão preocupados com a evolução espiritual. E os filhos do mundo? Estão preocupados com o negócio, com compra, com venda, e não estão ligados no lado espiritual da vida ainda que por pouco tempo. Então ele fala, não, esse aqui ó, é filho do reino. Ele já tem ciência da responsabilidade dele de plantar, regar, adubar e colher para transformar isso em alimento para a humanidade. Tá? O que mais? Então, para a época. Para a época da colheita, nós temos alguns significados possíveis. Quais serão? Vamos ver? Porque assim, o que nós temos que fazer? Eu até abrir um parênteses. Quando se abre um trabalho desse, uma parábola, eu faço? Eu pego vários livros, de vários autores. Por quê? Porque cada um deles é assim, é legal. Todos eles têm um pensamento comum. Ó, daqui até aqui é um pensamento comum. Passou disso, cada um foi uma ideia diferente, você junta tudo. Isso é legal. Tá? Tem muito ensinamento e podia ter colocado mais coisa aqui ainda. Tá? Vamos lá. Qual que é a colheita do trigo? O Filho do Homem enviará os anjos e eles recolherão do reino todos os escândalos. É o joio. Você arranca e um dia esse planeta vai ser sem escândalo, sei lá quantos mil anos. A gente toma caminho. Estamos na de mudança de expiação de provas para planeta de regeneração. Essa mudança já começou. Tá? E todos os corretores da iniquidade. O que é iniquidade? Tem o ímpio e a iniquidade. O ímpio é o cidadão que não está preocupado com a evolução espiritual dele. O que ele faz? Pratica iniquidade um monte parte do tempo. Fica na internet vendo porcaria, só pensa em curtir a praia, o sítio, não leva o pensamento a Deus, e quando entra, não faz nada de bom do lado espiritual dele. Então, eles cometem o quê? Iniquidade, só estão preocupados com isso, tá? E aí ele fala, haverá choro e ranger deles. Ele fala assim, nossa, por quê? Por causa dos nossos arrependimentos em função das oportunidades perdidas. O que nós estamos fazendo aqui hoje, gente? Buscando oportunidade.
Nós estamos indo contra o quê? A iniquidade. Talvez uma parte de nós já praticou iniquidade, já fui ímpio, já pratiquei iniquidade, mas chegou uma hora que a gente começa a tomar ciência, não adianta ser, porque eu sei que eu só vou perder cada vez mais, só vou aumentar minha vida cada vez mais, né? Aí, é então que os justos brilharão como o sol no reino do Pai. Então, os justos brilharão como o sol, ou seja, o que quer dizer isso aqui? Todos aqueles, né? Aqui não é só para escrito já atingiu o máximo grau de perfeitibilidade, não. De jeito nenhum. Eu entendo o seguinte, quando Jesus fala isso, olha só, todas as pessoas que cumprem as suas obrigações na reencarnação. Para essas pessoas que fazem até mais do que prometeu, não haverá chorinho de Jesus, haverá o quê? Sorrisos, lágrimas de contentamento, não é de tristeza, ao contrário, lágrimas de emoção pela alegria, e não lágrimas de tristeza, e aí dessa forma, né? Quem tem ouvidos, que ouça. Todos nós temos ouvidos, né? Certo? É óbvio que tem pessoas que têm problema lá, mas essas pessoas, todos nós estamos possibilitados, seja lá qual for, de receber o ensinamento. Hoje ninguém mais pode pretestar a ignorância e falta de saber. Tem igreja, tem centro espírita, tem templo, tem islamismo, judaísmo, tem Sheixonoye, tem Umbanda e aí vai. Então cada um pode. Porque Deus colocou todas essas possibilidades para que cada um de nós escolha aquilo que é melhor para nós mesmos dentro do quê? Da nossa opinião, do nosso passado também. Tá? E muitas vezes a nossa opinião vem do passado. Tá? O que mais? Bom, os bons são os exemplos e geralmente são o quê? Aqueles que são menos esclarecidos na cultura. Às vezes são as pessoas, não todas, pessoas que às vezes não têm nem faculdade, que fizeram só o primeiro grau e olha, nem o primeiro grau tem. E por que elas conhecem bastante? Porque se esforçaram, porque sabem isso de outras vidas também. O nosso conhecimento veio o quê? Em estado latente. Ele vai brotar na encarnação seguinte. Às vezes nós temos um profissional, por exemplo, um médico. O que é a profissão? O médico novo faz assim, o cara mata na hora. E o outro médico tem que fazer exame de uma vez, duas vezes. Ah, por quê? Porque esse primeiro tinha o quê? Vivência médica. Ele veio aqui para completar o conhecimento, tem experiência em trazer a bagagem. Tá? Ou seja, é uma das características da nossa sociedade. Hoje, ainda nós temos o joio. Pessoas que são contra nós, que fazem coisas erradas contra nós, tentam nos derrubar no emprego, por exemplo, difamar e etc. E tal. Então, é uma característica, mas nós temos que treinar o quê? A nossa tolerância das diferenças. E temos que deixar de ser joio e ser trigo. Entender que nós, por sermos trigo, nós temos que ter tolerância, porque se temos isso, nós merecemos. Só que tem algum resgate do passado para fazer. Aquela pessoa difícil no trabalho, na família, quando nos dois, né? Certo? Tá bom. Aí vamos lá. Aí, as responsabilidades, obviamente, são das nossas escolhas, gente. Por quê? Eu vou fazer o que eu quiser. Só que Jesus falou o seguinte, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Mas vocês querem ser felizes? Então sigam os meus ensinamentos. Eu vou seguir os ensinamentos ou não? Vou deixar para a próxima encarnação, para outra ou não? E muitas vezes é vaidade nossa, orgulho nosso, não deixar, às vezes, por exemplo, um grupo de amigos. Só falam de qualquer coisa, menos do lado espiritual da vida. Eu preciso continuar com eles? Não, só se eu quiser. Eu posso mudar meus amigos sem odiá-los. Né? Buscar pessoas que estão com outras preocupações outras. Tá? São desonestos? Não necessariamente, mas não estão interessados na evolução espiritual. Tá? Então, exatamente isso, são exemplos perfeitos. Qual nós vamos pegar? A direita ou a esquerda? A encruzilhada direita é essa foto é bem famosa, né? A chamada encruzilhada, né? Tá, muito bem. Então, mais uma interpretação para a colheita. Quando cresce o trigo, ele é aproveitado, o bem está o quê? Fortalecido. Porque ele cresceu, foi arrancado o joio, se ele ficou sozinho, ele cresceu mais. E aí o que acontece? O joio crescido significa o quê? O bem triunfante. Tá? Ou seja, um dia, é que hoje nós estamos assim, né? Sem a televisão é crime,
roubar a ilha política, não vamos dizer, não vamos simplificar, pelo amor de Deus, e etc. Tal. Mas por que isso? A imprensa sabe que o povo está muito apegado àquelas desgraças que acontecem. Se eles começarem a colocar coisa boa, deixa cair. Mas será que não tem coisa boa hoje no nosso planeta? Quantas ONGs por aí não tem hoje? Uns anos atrás eu estava vendo uma ONG, eles fazem o seguinte, eles fazem rebrotar a água onde ela antes existia. Por que aquela água sumiu dali? Trator pesado, pisoteamento de cavalo, de gado. Então ele vai lá com aquela varetinha, né, aquela varetinha que fala de eletrolítico, e acha, e tem 80% de sucesso de achar água. Só que essa empresa é uma ONG. Eles cobram só o custo da viagem, não tem lucro, não tem nada. Eles cobram o custo da viagem, o custo do carro, etc. A pergunta é, será que esses caras não estão de rebrotar, não estão praticando caridade? É uma caridade também, está recuperando a natureza, que é uma caridade muito séria, tá, muito bem. Então, nós temos que fazer isso, nós vamos sofrer o quê? Um exame de nossa consciência quando nós desencarnamos. Quer dizer isso, o nosso corpo físico é uma limitante. Por que eu não lembro as vidas passadas? Porque é uma limitante para essa encarnação que eu tenho que aprender, que eu tenho que fazer. Quando nós voltamos para o plano espiritual, de forma automática, liberta o corpo físico, que é uma prisão mesmo, nós vamos estar livres em espírito. E aí, de forma automática, queiramos ou não, nós vamos nos lembrar de todo o nosso passado, volta a nossa memória, e vamos nos lembrar do quê? Do que nós prometemos. Aí eu fico aquela briga interna. O que eu fiz? Eu prometi. Eu fiz mais ou menos o que eu prometi. E aí Jesus falou, haverá choro e ranger de dentes, os nossos arrependimentos, pelas oportunidades que a gente já falou no começo, né? Tá bom? Então, olha, mais uma diferença aqui, ó. Agora tem uma diferença aqui, ó. Isso aqui, ó, são sementinhas, que é a proliferação da planta. Mas é aqui que tem veneno. Tá? E é isso que vai estar. Olha a diferença do joio. Tá? Vou jogar uma foto melhor. Todo amarelinho, bonito. Olha a diferença disso. Tudo verde, ó. Tem uns pontinhos amarelos aqui, muito pequenos, não tem nem como confundir, né? Tá? Então, ó, o que quer dizer amarrar o joio? Uma outra interpretação. É manter o mal sob controle. Ou atá-lo ao fogo, manter o mal sob controle. Não presta, vai para o fogo. Ou manter o mal sob controle. Outra coisa. É algo que pode vir do alto, as nossas inspirações. Cuidado para você comprar essa casa, esse apartamento, contrata um advogado para você ter certeza se esse camarada não está com o nome sujo, você não está fazendo coisa errada. Mas a inspiração vem no nosso dia a dia, na nossa família e vem. Tá? E mais o quê? Manter vigilância no nosso dia a dia, porque Jesus falou, eu tenho forças, mas o mal também tem, portanto, orai e vigiai. E nós manter nossas orações diárias. Agradecer o dia que passou, pedir, por que não pedir inspiração para o dia seguinte? Porque pode, não, o dia que está começando, você pode. Nós somos ainda muito incipientes na noção espiritual, nós somos muito do plano espiritual, muito. E eles fazem coisa para nós de proteger que nós não imaginamos, tá? Muito que bem. Agora, vamos fazer algumas coisas que deixam entender. O que é o campo na Pará? O campo é o universo, todo o universo, é o nosso mundo. É a casa que Deus criou para habitar, os filhos dele habitarem. Porque Jesus falou assim, vou criar meus filhos, tá bom. Aí ele pensou assim, Deus, né? Ele pensou assim, pera um pouco. Eu não posso criar meus filhos se eu não tenho uma casa para dar para eles. Então o que ele fez? Ele criou o universo. O universo é a casa que habita nos filhos dele, né? Tá bom. A boa semente são os filhos do reino, para falar sem que ele está repetindo. O inimigo é o ser que ainda não tomou iniciativa do campo lá, que foi o inimigo que plantou o joio. O inimigo é o ser que ainda não tomou iniciativas para o desenvolvimento espiritual, que é o quê? Ímpio. Tá? Então ele estava lá sem fazer nada, maldoso, vai plantar o joio. Ou seja, a colheita representa nossas ações ao longo das nossas encarnações. Certo? Nós vamos ter bastante tempo para refazer e nunca acabe para começar. Os Espíritos nos falam o seguinte, a vida inteira eu nego Deus.
não serve, não presta, não acredita. Se no último segundo que eu der um último respiro, eu levar o pensamento ao Pai e pedir, e aceitar os meus erros e pedir desculpa, perdão para Ele, muitos males serão evitados nas encarnações seguintes. Tá? Então, veja, Deus não é aquele cidadão que está com um chicote para dar nosso. Ele entende nossas imperfeições e vai nos dando chance conforme necessário. Tá? O que mais nós podemos falar? Olha lá. A semeadura do joio representa a nossa invigilância e a falta de atenção eleitoral aos anos de Jesus. Certo? Não seguimos, caímos na rede porque nós não seguimos os conselhos dele. O que mais? Olha só, o joio está para o trigo, assim como o juízo humano está para as manifestações superiores. Então, entre joio e trigo, tem uma diferença absurda de tudo. Tanto quanto o quê? O nosso juízo humano está para as manifestações superiores. Uma diferença absurda, muito grande, absurda mesmo. É uma coisa comparar uma formiguinha com um elefante, de tamanho, peso, e outras coisas mais, tá? O que é a ceifa? Outra coisa, ó, isso é legal. A ceifa, corte, pode representar as nossas desencarnações repentinas. Jesus falou que a morte não surpreenda com olhos no coração. Então, essa ceifa pode representar o quê? As nossas desencarnações repentinas. Eu posso ter um ataque no coração, eu posso ter um acidente aqui na esquina, na hora, um ônibus me pega e eu vou na hora. Vamos supor, eu desencarnei repentinamente, tá? E também nos desencarnes coletivos. Naquele tsunami que houve na Ásia, 13, 14 anos atrás, que 26 mil pessoas desencarnaram, aqui no Brasil você recebeu várias psicografias, não sei se vocês ficaram sabendo não, em que os espíritos pediam, porque para rezar, os espíritos que ainda estavam lá, naquela região, eles não aceitavam o desencarne. Então rezem, vibrem para eles, eles pediram ajuda nossa, para nós ofertarmos as nossas vibrações para aqueles seres, porque eles não aceitavam a morte do tsunami. Desencarnavam, não aceitavam a morte, nós somos as coisas. Então nós temos que estar preparados por nós. Às vezes é materialismo puro, às vezes é arrependimento, pessoal, e outros casos mais que o Espírito pode falar, não quero voltar para o final. E estava ali, e o Espírito tirar para levar, porque é um processo irreversível, lógico, né? Certo? Ou seja, podemos estar com ódio novo no Espírito, exatamente isso que eu acabei de falar, né? Você falar que a morte não surpreende com ódio no coração, tá bom? O que mais? O joio crescido representa o mal que não está mais enraizado na nossa espírito. Está crescendo, mas não está comigo mais. Eu sou o trigo, eu sou o joio. Tá? O que mais? A palavra nos ensina para a responsabilidade, as nossas responsabilidades, das nossas escolhas e as consequências em função dos processos evolutivos. Quantas pessoas que não estão aí e perdem a encarnação por orgulho, por egoísmo, acaba causando separação do casal, por causa de que ele não quer ceder e fica enraizado. Isso é chamado raiz material. Orgulho e egoísmo é raiz material, materialismo do nosso planeta. É fonte de todos nós, ou as outras virtudes. Todas as outras virtudes estão o quê? Baseadas nela, né? Orgulho e egoísmo, tá bom? E mais. Amarrar e queimar o joio, para que não prejudique as coisas boas, porque o trigo se transforma em alimento. Pão, pizza, né? Opa, lembrei, né? Não é para lembrar uma hora dessa, certo? Pão, pizza e outros alimentos, biscoito, né? Biscoito, até salgadinhos, porque não, né? Fala de pizza, para dessa, bolo. Bom, então, para não prejudicar as coisas boas com as quais eles podem se misturar. Pão faz pão, trigo, mais nada, farinha, mais nada, o que mais? E outra coisa, e é um combustível para o nosso conhecimento, para transformar o trigo em alimento. Qual? Tanto o material quanto o espiritual. Tá bom? Tá? Olha só quanto nós vamos uma palavra. Então, o que representa também o joio? Não representa necessariamente as más pessoas, e sim as más ideias que elas têm. Essa é uma pessoa maravilhosa, tem uns dois defeitos que às vezes os espíritos falam. Certos defeitos podem ter arguido de certas qualidades. Né? O cara é bom,
mas a pessoa ali faz isso, 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 então tira brilho, né? Às vezes por teimosia nossa, tá? Então, já falei também o quê? Ou seja, queimar o joio é para fazer, nós fazemos o quê? Uma reciclagem de ideias, que nós estamos fazendo aqui. Qualquer atividade espiritual, igreja católica, rezar um texto, não importa, esquece. Cada um faz a coisa do jeito que gosta e acha melhor para si, sente vontade, sente felicidade. Qual é o problema? Não podemos julgar ninguém. Então, é por isso que o treino simboliza o alimento espiritual. Tá? Para melhorar, nós temos que primeiro conhecer. Pode ser numa escola, pode ser no centro espírita, ou pode ser com outras pessoas também. Eu não consigo melhorar se não tiver o quê? Um conhecimento maior. E conforme eu vou aumentando o conhecimento, vai aumentando o quê? A minha inteligência, ao longo do tempo. Tá? E mais. O joio, obviamente, pode corromper com as coisas boas que quase não se mistura. Estou falando isso também, tá? Tá, mais. Aí, vem o quê? Esse aqui foi uma resposta, falando sério, de um aluno que eu puxei e joguei para os lados. Eu já falei para eles, eu coloco, eles veem com cada resposta, nossa, não pode um aluno pensar tão alto. Por que isso? Porque está estudando e tem o quê? Conhecimento de vidas passadas, tá? Então, o que acontece? Com essa parábola, olha só o que ele respondeu para mim. Jesus nos convida a transformação desses sentimentos inferiores em virtudes que estão em estado latente dos nossos espíritos. Sim, estão em estado latente. Tudo nós estamos em estado latente do nosso espírito. É que às vezes o que acontece muito mais fácil o quê? Pegar um livro de ciência e ler, pegar um livro de história e ler. Porque esses aí não tem. Eu vou lá, vou aprender a jogar futebol, esquiar, etc. Então. Porque esse tipo de atividade não requer esforço para retirar as nossas más tendências. Tá? Kardec falou, o bom espírita é aquele que se esforçar por eliminar as suas más tendências. Tá? Então ele falou isso aqui. E aí ele fala, tudo isso aqui é o quê? É reforma íntima. Olha só que bacana, numa frase ele falou um mundo de coisas, né? Tá? Então, com essa palavra, Jesus convida a nossa transformação de sentimentos inferiores em virtudes que estão em estado latente em nosso espírito. Ou seja, isso aqui já é um grande resumo da nossa reforma íntima. Tá? Perguntas, alguma pergunta? Hoje foi legal, né? Tá? Alguma pergunta, a gente vai falar, alguma coisa? Não é possível que eu falei tão bem, eu não acredito. Isso daqui também está mais parado ainda, viu? Isso daqui. Ninguém quer fazer nenhuma pergunta? Ninguém quer fazer nenhum comentário? Então, gente, tudo isso é a soma de tudo que nós fazemos. Recursos não faltam. Cabe nós fazer a nossa parte. Hoje nós temos, para finalizar, tá? Nós vimos o quê? Muita o quê? Briga de irmãos. Por causa de dinheiro, por causa de herança. Briga na empresa. O camarada não está arrumando um jeito de puxar o tapete por trás assim. Isso acontece mesmo. Hoje em dia nós temos muita mudança nas empresas. Um ambiente terrível. Tem pessoas que falam, olha, aquela empresa não tem mais os pés. Sai. Hoje o que você está vendo na televisão, na internet do dia, que aumentou 30% o número de pessoas que pede demissão sem ter nada em vista. É um problema não será da nossa sociedade hoje. Mas será que se nós tivéssemos nesse momento esses ensinamentos, nós estaríamos menos intranquilos? Tá? É isso, eu não estou dizendo, não sou profeta de nada aqui não. Tá? Eu só estou dizendo isso, que nessas horas difíceis, complicadas, nós seguimos algo. Sei lá, já falei, né? Ser espírita, igreja, é um grande letivo para nós. Tá? E a gente falar para os nossos filhos, olha, larga um pouquinho o celular, larga um pouquinho o computador, vem rezar com a gente, nós oferecemos essa possibilidade. Se ele não vem, é outra história. Mas vamos lá falar, dá para você, segunda-feira, por exemplo, eu posso, segunda-feira eu faço o evangelho do lar na minha casa. Dá para você das 8 às 9 para tudo? É só um dia por semana, 1 hora. Convidar. Até um certo ponto.
Porque nós estamos tratando de mexer nessa massa de pessoas que estão tão pressionadas que não tem. Às vezes não vão culpar também, não estou dizendo que está culpando, mas não tem tempo para essa tipo de atividade. Está cansado, mas se investir um pouco, quem sabe no futuro vai dar certo. Vou trazer um momento, tá bom? Por isso que hoje há tanta pessoa, entre as pessoas tão depressivas, né, tão solitárias, hoje a depressão, né, Bem lembrado, a depressão. Jovens com depressão estão aumentando cada vez mais. Os remédios antidepressivos estão aumentando cada vez mais o volume de vendas. Isso é um fato muito. Pessoas que estão tendo o tal do burnout, e vamos falar de outras coisas também. Em casa também. Será que com conhecimento a gente não consegue ver menos pior ou melhor? É isso que nós temos que compreender. As pessoas estão olhando ali para entender o que é joio, o que é trigo nesse sentido espiritual da vida. Mas nunca, outra coisa, nunca, na nossa sociedade, nunca se pesaram o joio, tá? Acho que uma coisa assim, que me intriga às vezes, você conseguir separar primeiramente assim, o joio do trigo dentro de si mesmo. Ah, sim, ó, legal, tá vendo? Todos nós temos, né, os dois lados. Aí o que às vezes me deixa um pouco assim, triste, né, de olhar, é que pessoas às vezes passam por situações parecidas e uma opta em reagir de uma forma e a outra segue porque assim, você seguir o bem é sempre mais difícil. Sim. Né? Você nunca vai. Não. Então, assim, aí eu queria saber se isso tem a ver só com o livre-arbítrio da pessoa. Não, é o livre-arbítrio da pessoa. Mas as escolhas que elas faz depende do livre-arbítrio. Só que nós temos que entender o seguinte: o livre-arbítrio, quando nós nascemos, obrigado. Quando nós nascemos, como espírito, nós não tínhamos consciência da nossa existência. Com o passar do tempo, é o que nós se falamos, nós nos transformamos de espírito com letra minúscula para espírito com letra maiúscula. Quer dizer isso? Nós vamos ganhando livre-arbítrio, tá bom, mas é só isso? Eu estou preocupado com isso, livre-arbítrio. Não, nós ganhamos outras coisas, a inteligência, a memória, a capacidade analítica, de analisar o que eu vou fazer, é o bem ou mal? Eu vou dar aqui na minha integrada para ser curado, é o bem ou mal que eu estou fazendo? Não pode, vamos ver, né? Certo? Então, é exatamente isso. Nós temos todas as condições. Se Deus tivesse dado só o livre-arbítrio para nós não estaríamos aqui na hora dessa. Poderíamos não estar aqui na hora dessa. Tá? Para isso a gente ter explodido, alguma coisa acontecido. Mas Jesus deu outras qualidades que ele falou aqui nos talentos do nosso espírito. Isso em fase latente. Então, essa é a nossa percepção. Desenvolver nossos talentos. Ser médico, vamos dizer, é o menos difícil. Ser engenheiro é o menos difícil. O difícil é nossas transformações morais. Respondeu a sua pergunta? Sim, não, isso é uma coisa que eu venho assim, muitos anos já observo isso, acho que desde a minha infância. Mas assim, eu percebo que assim, dentro da mesma família, às vezes, os irmãos são criados pelo mesmo pai, pela mesma mãe. Isso. E um às vezes se torna uma pessoa tóxica, abusiva, e a outra vira um trouxa da família, na maioria das vezes, mas assim, como que cada um tem um olhar para a vida, assim, e reage, né, de forma Porque, olha, diferente. pode ser várias coisas. Pode ser, por exemplo, esse ser que você falou que é o tóxico, que é o joio, eles veio com aquisições de vidas passadas parecidas. Aí tem a ver também com... Só um motivo. Então, Então ele veio para cá para se melhorar. Ele pediu isso. Só que chegar aqui, por motivos diversos, o que ele faz? Ele esquece tudo e vai ter a mesma vida agora que ele teve no passado. Então ele perdeu. Se ele não melhorar, ele vai perder a encarnação. Tá? Eu não sei em que livro que o Chico Xavier foi em 1940 e pouco, psicografado pelo Emmanuel. Eu não lembro o nome do livro, mas lá no prefácio, o Emmanuel fala o seguinte, 1940 e pouco, que 80% das pessoas voltam no plano espiritual na mesma noite que chegaram para cá. Ou seja, 80% das encarnações perdidas, elas voltam sem nenhum crescimento espiritual.
Hoje você não estaria, está mais, está menos, não sei. Mas olha que dado estarrecedor. Tá? Então, nós temos que tomar muito cuidado. E eu entendo o seguinte, outra coisa, nosso colega falou de depressão. Um grande aliado na depressão é um tratamento espiritual. A pergunta é, não vamos falar só do espírito, será que essas pessoas que estão em depressão, essa quantidade de pessoas só está crescendo? Porque se o volume de medicamento aumenta, o número de depressivos está aumentando. Será que elas não estariam melhores ou menos piores se já tivesse uma religião para seguir, uma doutrina? É por isso que nós temos que incentivar as pessoas, não obrigar, não falar, vai lá, fala, fica falando 10 vezes, aí já serve também. Olha, pensa nisso, você vai lá, você não vai pagar nada, você entra, assiste 2 palestras, toma um passe e vê. Se você gostar, você continua, se você não gostar, não continua. E outra coisa, as pessoas, quando você fala para alguém, estou frequentando um centro espírita, ou uma igreja católica, todos nós, só vou encerrar aqui agora, tá? Todos nós somos mais observados. Eu frequento o centro espírita lá no Interlagos, assim e assim. A pessoa fala, tá bom. Eles acham que nós já estamos tudo perfeitinhos, certo? É macumbeiro. Então, exatamente isso. Nós temos que tomar cuidado com as nossas ações, se nos preocuparmos com elas. É óbvio que nós vamos dar um bola fora, tal. Isso é normal do ser humano, ou mais ou menos é normal. Mas nós temos que começar a partir do momento. Eu vou falar para assim, eu estou aqui. Jesus está ali naquela porta ali, esperando. Está ali. Tá? Ele está com um sorriso para mim. Se eu não cuido da minha evolução espiritual, eu só vou parar a bater cabeça. Se eu já começo a preocupar com a evolução espiritual, o que eu estou fazendo? Esse zigue-zague que eu vou fazendo, até chegar até ele, vai diminuindo cada vez mais. E vai chegar um ponto que a minha linha vai ser a minha reta. O que é a linha reta? É cumprir, não é ser espírito perfeito. Também, mas é também o que nós cumprimos tudo aquilo que nós prometemos. Só isso, tá bom? Deixa eu encerrar agora, que a Bíblia já está me dando feio. Tá bom? Essa oportunidade é isso. Só fazer uma observação, que a família é uma grande escola. Né? Então, a gente, na família, vem todos os problemas para quem tem menos aprender a tolerar, a ter paciência, e quem tem mais se encaixar na evolução. Então, cada um tem seu tempo. Nem todo mundo vai progredir, mas cada um tem o seu tempo. Então, tem uma educação igual para 10 filhos, e tem alguns que não vão seguir, porque não é o tempo deles ainda está adormecido. Então, nós temos que tratar as pessoas sempre com a mentalidade. Eu estava em outro lugar outro dia, eu sempre falei uma coisa que a maior falta de caridade é você falar assim, um ditado, até eu usava no passado, antes da doutrina, tal que nasce todo, até a cinza é torta. É uma das piores, maiores maldades que podemos fazer das pessoas. Porque um dia aquela pessoa, ela vai se arrepender, tudo que nós estamos de errado, nessa encarnação, nós vamos nos arrepender. Nós vamos pedir perdão para quem nós ofendemos e também pedir chance para nós nos redimirmos. E sabemos o seguinte, lá no plano espiritual, cheio de espírito pedindo uma chance. Tem uma filha e um merecimento, uma coisa assim desse jeito. E nós vamos desperdiçar nossa chance para chorar lá de novo? Melhor não, né? Pessoal, muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado pela oportunidade. Foi ótimo o nosso papo, é assim que tem que ser. Vocês têm que falar, toma uma palestra, fale a sua opinião, levante a mão, eu não esqueço de falar isso. Pode levantar a mão a hora que quiser. Não é para me perdoe que eu esqueci. Mas é isso que tem que fazer, gente. Trocar ideia. É da ideia que a gente crescemos juntos. Obrigado, viu? Muito obrigada.